Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui estreando essa série de lives que a gente vai fazer agora aqui. Hoje, por acaso, é quarta-feira. Eu pretendo fazer toda terça e quinta, às 6 horas, mas vou ajustar o horário com vocês e vocês vão ser avisados sobre o horário dessas lives. Sempre trazendo alguma pessoa para a gente debater um pouco a realidade, né? Porque a gente está precisando conversar, a gente está precisando debater sobre a realidade para conseguir entender que está tudo muito complicado. Então, e são muitos pontos, muitos detalhes, muitas análises diferentes que a gente precisa acumular para a gente conseguir entender minimamente o que está acontecendo. E hoje eu trouxe aqui, né, para a nossa estreia aqui dessas lives, um companheiro que eu considero aqui um excelente comunicador. Eu queria até que ele se apresentasse, nada melhor do que a gente se apresentar, que é o Leonardo Estopa. Leonardo, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo. E aí, diga lá, tudo bem? Se apresenta aí para a galera que não te conhece. Tudo jóia, Lica. Eu agradeço muito o convite. Bom, eu sou o Leonardo Stoppa, eu sou um ativista político, sou comentarista político. Hoje eu estou aqui por outra função, que eu sou também artista, e estou na luta aí na comunicação social pela democracia e principalmente pelo direito do Brasil ser dono do Brasil há uns 5 anos. Tem a página Leonardo Stoppa, já fiz parte do Brasil 247, já trabalhamos juntos, a Elica e eu, no Cafezinho, né, no programa Cafeína também. Então, enfim, a gente está nessa batalha aí pelo Brasil dos brasileiros há um certo tempo, né, Elica? Élica. Élica, olha só, sabe que eu ainda brincava até ontem, né, até hoje eu ainda brincava com a Jennifer aqui, do jeito Wellington Calazans de te anunciar. Não sei se você lembra, no programa Cafeína, o Wellington Calazans falava: e agora Elica Takimoto. Então gravou. E agora eu vou precisar de fazer terapia para mudar de. Não, mas olha só, eu só estou corrigindo porque a gente está aqui na minha página. E mesmo assim, na minha página, muita gente, às vezes, quando ia para a rua, né, a gente se encontrava, muita gente me chama de Elica. É porque tinha que ter um acento mesmo, é para o paroxítono, tinha que ter o acento. Mas enfim, o nome já está todo errado, então não tem acento. Né? Você não comete nenhum erro gramatical, não, me chamando de Elica. Eu tinha a obrigação de saber, né? Mas eu vou até falar, porque muita gente acha que é Elica mesmo. Né? Cara, muita coisa. Estou compartilhando aqui, Élica, já acertei pela primeira vez. Estou compartilhando aqui na minha página e queria pedir o pessoal para compartilhar também, para a gente expandir a live aí, para muita gente assistir. Que está compartilhando, a galera que está chegando agora, sigam o Leonardo Estopa. Né? Leonardo, olha, eu já aprendi muita coisa com você, viu? Olha, obrigado. Coisa, né? Você está com. Você é uma coisa rara dentro da esquerda, que você tem um canal no YouTube muito bombado, né? Coisa que ninguém da esquerda tem, porque o YouTube é uma área que é dominada pela galera da direita, né? Eu tenho até um canal no YouTube, mas no meu canal no YouTube é difícil a gente ficar gerando conteúdo para colocar, ainda mais de vídeo, para colocar no YouTube. Você trabalha com isso, você sabe a demanda de energia que é isso, né? Você gerar um vídeo, a gente ficar fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? Não é simples, as pessoas acham que é só ligar a câmera e falar. E não é, requer um preparo. Eu até ontem estava apresentando com a Aliana Cirne na TV 247, você também fez a TV 247, né? É um público diferente, é um canal muito grande. Então, para a gente se apresentar, né, falar sobre 1 hora, né, debater, não importa o quê, a gente precisa ler, ver um punhado de vídeo, ver o que fulano está falando, se não está falando. Isso demanda uma energia, fora a gente estar aqui ao vivo, não é algo simples. E você estava aí, direto, né, todos os dias, segunda a sexta, fazendo live. Eu, sinceramente, não sei como aguenta, porque eu sei que isso demanda muita energia. Mas você continua, né, no teu canal, no Facebook, eu acho que você continua ativo, andou um pouquinho afastado, mas agora está voltando aos pouquinhos, pelo que eu estou entendendo, né? Sim, o que eu tenho feito ultimamente, Élica, são trabalhos aí de defesa, principalmente dos artistas, das pessoas que estão mais vulneráveis agora na quarentena, porque, de uma forma ou de outra, a gente acabou conquistando muitos comunicadores. Se a gente volta 5 anos atrás, a gente
pode dizer que praticamente ninguém tinha coragem de falar que os Estados Unidos estavam causando um golpe no Brasil. Eu era ridicularizado quando eu falava que a Operação Lava Jato era controlada de fora. Eu era nem os políticos do PT tinham coragem de falar isso para não serem ridicularizados. Eu colocava a cara a tapa e eu falava tranquilamente, falava, olha, o motivo é a destruição das nossas empresas porque eles querem, obviamente, os nossos clientes internacionais, eles querem o nosso mercado. E eu era ridicularizado, as pessoas achavam que os Estados Unidos queriam dominar o Brasil para fazer do Brasil um país próspero. Então, realmente, naquela época, o meu trabalho era muito mais necessário do que hoje, porque hoje, de uma forma ou de outra, a minha voz se multiplicou, que eu nem diria que é a minha voz, eu diria que é a voz da defesa da soberania nacional, da defesa do Brasil. Ela acabou se multiplicando, nós temos hoje grandes comunicadores e ecoando, né, esse clamor público por um Brasil dos brasileiros. Mas eu estou muito mais, digamos que eu estou muito inativo perto do que eu estava antes, exatamente pelo que você falou. As pessoas acham que uma live de 1 hora é um trabalho de 1 hora. É muito comum as pessoas pensarem nisso, né? Mas, peraí, você faz uma live de 1 hora. Eu faço uma live de 1 hora, mas eu estudo 12 horas por dia para ter condições de chegar numa live de 1 hora e não falar uma coisa jurídica completamente errada, não falar uma coisa econômica completamente errada. Eu falo muito sobre tecnologia, a importância de parcerias tecnológicas, abundância de energia. Tudo isso são coisas que eu busco em ensinamentos formais, porque lugar de achismo é na direita. Na esquerda, a gente tem que ter referência acadêmica. Então, uma live de 1 hora, para você fazer uma live de 1 hora, é um comprometimento de uma vida estudando 8, 10 horas por dia. Isso é a realidade da esquerda. Já na direita é mais fácil, é só xingar que tá tudo bem, lacrar. Qualquer coisa para eles, o argumento lá é muito, muito simples, é muito raso, é muito fácil. E por isso que essa galera, eu acho que está indo tão longe, né? Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão da violência. Então, para eles é uma lógica muito simples, né? Prende todo mundo, mata bandido, bandido bom é bandido morto, e se colocar todo mundo preso, pronto, resolveu o problema da violência. Então, aumenta a quantidade de prisões no mundo e pronto, resolveu. Prende todo mundo que for bandido, pronto, resolve. E aí vamos armar a população para matar bandido, pronto, resolveu. Então, é uma lógica simples, né? Aí, quando a gente vai debater o conceito de violência, né, tudo que está acontecendo, a gente precisa ler pra caramba. A gente sabe que a realidade não é simples assim, é super complexa, que pode prender todo mundo hoje que comete, aliás, se prender todo mundo hoje que comete algum ato de corrupção, não sei quem fica, né, aqui do lado de fora, aí vai virar aquele, como é aquele livro do Machado de Assis, você lembra? Se alguém tiver aí no comentário... Eu sei que vai ser o filme O Ensaio sobre a Cegueira. Não, tem um ensaio sobre a cegueira, mas tem não é um alquimista, é um livro do Machado de Assis, onde ele é um médico, muito engraçado, muito bom até, o alienista, onde ele é um médico e ele começa a analisar. Ele tem um hospício na cidade, um local onde ele coloca o que ele chama de louco, e ele vai analisando casa por casa. No final, só ele fica do lado de fora, né? Então, se a gente for analisar quem é o certinho para ficar do lado de fora de uma prisão, não sei quem vai ficar exatamente do lado de fora. Eu sei que não vai ser muita gente, não. Mas, enfim, essa galera fala isso. Quando a gente vai analisar, por exemplo, outro dia eu estava estudando sobre... essa questão da legalização da maconha, das drogas, como é que fica, a questão da nossa violência, do nosso cárcere e tudo mais. Aí eu caí somente numa tese de doutorado do Luiz Carlos Valois. E eu estou terminando o livro dele, estava até aqui em cima, né, sobre exatamente o direito penal e a guerra às drogas. Então, para a gente ter uma visão boa, imagina, lendo uma tese de doutorado para conseguir falar minimamente sobre a legalização, né? Ter uma visão profunda de um cara que estudou isso. É complicado. Então, para a gente tudo requer muito estudo, sabe? Muita análise, que eu acho que do nosso lado aqui, que é um lado que prima pela filosofia, pela sociologia, pela história, pela geografia, a gente requer exatamente muito estudo, né, para conseguir falar, que a gente tem noção da complexidade da realidade. Mas, olha só, a gente já está fugindo do tema, porque, aliás, seria muito bom a gente conversar sobre vários outros temas. Eu sei que, sabe, você já é um companheiro nosso. Aliás, antes da gente entrar no tema de hoje, que é exatamente a gente para falar sobre os artistas,
deixa eu já discordar de vocês logo de cara, que você estava falando, não precisa, já falei muito, agora está com essa galera aí, tem uma galera que já compreendeu, que tá fazendo vídeo no YouTube, no Facebook, tudo mais. Eu acho que não, Estupa, eu acho que você é uma voz necessária, sabe? Que precisa falar, que não importa quantas pessoas estiverem falando, uma voz como a sua é importante, sabe, com a sua retórica, com a sua inteligência, com as suas análises, eu acho que não tem isso não, já falei muito, chega. Ainda mais num momento como esse, né, a gente está vivendo um momento tão complicado, né, tão difícil, e aí entra, né, vamos entrar para o tema de hoje, que é um tema que é sensível a mim, e eu vi que você tem falado muito, que é a questão dos artistas no Brasil em tempo de pandemia. Né? Já antes da pandemia, artistas, assim como professores e professoras, já estavam sendo massacrados por esse governo, desvalorizados. Quando entra a pandemia, tem muita gente que ainda não compreendeu a situação de um artista, e eu vi que você está muito, muito sensível a isso, a essa causa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que tá te batendo, da tua visão, o que está acontecendo, como é que você enxerga, como é que os artistas estão passando pela pandemia? Élica, eu vou fazer uma introdução sobre eu, artista, porque as pessoas têm uma visão, né, as pessoas que não são artistas, elas têm uma visão muito, muito diferente do que é ser artista. Eu comecei com o sonho de tocar instrumentos musicais, eu tinha 9 anos de idade. A minha primeira banda, eu acho que eu tinha uns 16 anos de idade. Naquela época, os equipamentos eram tão caros que eu lembro que eu gostava muito de eletrônica e eu fiz um mixer, né, de madeira com, né, eu até lembro o circuito integrado, quem é da eletrônica aí, 741, e depois disso, eu fiz o primeiro estúdio musical aqui na cidade de Ponte Nova, então eu tenho contato com artistas, com pessoas que sonham em ser músicos, com pessoas que sonham com sucesso, ou até mesmo com a sobrevivência como artistas, desde a minha infância. E esse tempo foi passando, de Ponte Nova eu fui para São Paulo, onde eu trabalhei também em produtoras de televisão, depois eu trabalhei na produtora Quimera Filmes em Belo Horizonte, do Elvésio Raton, sempre com artistas, é uma produtora de cinema. Daí eu fui para a Inglaterra trabalhar exatamente nessa área de cinema. Então é uma vida inteira trabalhando com artes. Eu posso dizer que assim, os meus cabelos brancos é o período em que eu estou falando sobre política. O resto da minha vida foi toda trabalhando principalmente como técnico, assessorando artistas e vendo esse drama dos artistas. E aí eu entro no que é o grande problema que a gente tem no Brasil, a percepção a respeito do artista. As pessoas associam a palavra artista a Ivete Sangalo, né, que é uma pessoa riquíssima, né, associam a palavra artista àquele camarada que está na tela da Globo, que eles sabem que tem um carrão, que tem posses, que tem dinheiro. Isso é a realidade de 0,00000, e vamos falar zero até o final do programa, 1% dos artistas. A realidade dos demais é uma realidade muito dura. São pessoas que, olha, eu vou comparar o artista com o pedreiro, porque o salário não é muito diferente, mas a realidade é muito diferente. O pedreiro, para trabalhar, ele precisa investir em 400 a 500 reais em ferramentas, ele já está trabalhando, não falta serviço para ele está todo dia ali trabalhando com 400 a 500 reais em ferramentas, ele não precisa investir em figurino. Se ele quiser ter equipamento de proteção individual, ele vai comprar uma vez por ano. A maioria nem precisa. O artista, para ganhar a mesma coisa que um pedreiro ganha, ele precisa comprar um instrumento caríssimo, às vezes ele precisa ter um equipamento de som, e o mais difícil, ele precisa ter um dono de comércio que gosta da cara dele, porque não interessa a qualidade profissional. A arte interessa muito isso, né? Aquela afinidade que o dono da casa tem com o artista, se gosta ou não gosta, para colocar o cara para tocar. Eu estou falando do músico. Quando a gente pensa em artistas de palco, a coisa é ainda muito mais difícil. Porque o brasileiro, ele está tão programado a ver a arte internacional como sendo a arte brasileira, que quando o brasileiro vê um artista brasileiro no palco, ele pensa, tem um estrangeiro ali, aquilo ali não fala a minha língua, aquilo ali é estranho. Então, quem assiste artistas brasileiros no palco, na maioria das vezes, são outros artistas. E essas pessoas, para conseguirem sustentar essa realidade,
elas não podem fazer reserva. O que eu quero dizer é que um cantor, para ele ter um equipamento de som, ter um violão, ter um microfone, ele passa o cartão de crédito para pagar de 24 vezes, eu nem sei se deve ser 12 vezes o máximo, mas enfim, ele financia aquele equipamento e o máximo que ele consegue fazer ali de um pouquinho a mais é o frango do final de semana. Isso é a realidade do artista comum, que não tem um patrimônio igual os artistas famosos que aparecem na televisão. O artista de palco, a situação é mais difícil ainda, porque durante o tempo normal, os atores estão fazendo ou ponta num shopping center de algum personagem engraçado ali para poder alegrar as crianças, ou então fazendo apresentações corporativas. Tudo isso parou. Tudo isso acabou. Acabaram os shows, mas as prestações dos instrumentos não. Acabaram as apresentações corporativas dos atores, não tem mais apresentação de segurança do trabalho, apresentação de motivação de funcionários, porque os funcionários estão em casa de quarentena, mas as prestações do aluguel daquele ator, não. Porque o cara tá ali fazendo aquele trabalho árduo, sem glamour nenhum, sonhando em chegar na televisão. Que eu já disse que 0,00 até o final do programa, 1% consegue. Então, essa é a realidade triste dos artistas brasileiros. E quando eu falo dos artistas, eu digo todos. É que eu sou mãe de 3 artistas. Né? Meu filho mais velho, Rideu, ele é bacharel em guitarra, tem um estúdio em Madureira. A Nara está fazendo faculdade de licenciatura em música e em teatro. E o Yuki, que está com 13 anos, pelo visto, vai também acabar sendo músico, pelo que eu estou entendendo aqui, que ele tem trabalhado com composições e tudo, né, nessa época de quarentena. Meu namorado Pipo, ele é ator, e, bom, enfim, e os amigos todos aqui são artistas, né? E artistas nesse que você está falando, dessas pessoas aí. Então, isso que você está falando, essa realidade, que não é a Ivete Sangalo, eu entendo muito, muito aqui. Esse negócio de equipamento, de som, né, para a gente fazer qualquer show, que às vezes as pessoas, né, eu queria fazer até um lançamento, teve um dia que eu queria fazer um lançamento em frente à livraria Folha Seca, aqui no Rio, né, e pedi para o meu filho tocar. Olha a realidade que a gente vive, né? Meu filho falou assim, mãe, olha só, eu vou sair com equipamento de casa, aqui em Madureira está dando muito assalto, e se eu perco isso? Então, a gente estava pensando se ia botar uma guitarra, um baixo, uma bateria, caixa, em 4 Uber diferentes, 4 carros diferentes, ou era melhor colocar tudo junto dentro do carro? Olha só o risco. E ali onde eu morava, agora eu estou aqui no Largo do Machado, ele continua lá em Madureira, mas era muito assalto, não queriam nem mais fazer seguro de carro, de tanto que tinha assalto naquela rua. Então, é um problema. Então, até para ele trabalhar, tira a pandemia, até para ele trabalhar, sair de casa com equipamento, era uma coisa complicadíssima. E que você está falando, um guitarrista, no caso, que é o caso dele, é a caixa de som, é cada pedal que é caro pra caramba, tem coisa até que não entendo, aí coisas da guitarra ali que eu não entendo. Eu sei que no início, obviamente, eu ajudei muito o Rideu, né? A partir do momento ele começou a caminhar sozinho, dando show, dando aula, mas isso que você está falando agora, que acabou, agora acabou. Agora ele, que tem vários outros parecidos com ele, e a gente também tem o cara, olha só, quando a gente fala em músico, também não é só o cantor, que tem muitos que estão fazendo live hoje, né? Aí eles fazem live e coloca já conta, né? Para quem quiser ajudar e tudo mais, né? A galera que está cantando. Mas tem o cara que, como você, o cara que toca baixo, tem o cara que toca bateria, como é que ele vai fazer live tocando bateria? Né? É estranho, né? E tem essa galera, quando entra no teatro, como você está falando, tem a galera ainda que trabalha atrás, que não fica, um teatro não se faz só de atores, né? Você tem o cara que trabalha com luz, tem uma série de coisas, a arte envolve muita coisa. Então, bom, enfim, perdão, te interrompi, porque você está falando, e eu vi parte da minha família nisso que você está falando, e esse tema para mim é muito sensível, exatamente o que eu estou vendo, eu estou aqui cheio de amigos, que trabalham com teatro, que trabalham com música, eu sei como a vida do músico é complicado, como você já falou aí, né? A gente fica aqui, a live de 1 hora, às vezes, mas a gente fica 8 horas estudando para fazer uma live bacana. O artista também, o cara para tocar uma 12 hora... anos! É 12 anos!
Não, é 12 anos. Gente, quando eu vejo uma pessoa desvalorizar um artista e valorizar demais um profissional, olha, o fulano é médico. Gente, para um artista chegar naquele nível fantástico de estar apresentando naquele barzinho, volto a dizer, Ivete Sangalo é um caso de uma pessoa que, além de ser competente, é rica. Um músico que é competente para estar em um barzinho mediano, ele tem no mínimo 12 anos de prática de instrumento, e às vezes é 8 horas por dia. É isso que as pessoas não conseguem entender. Essa é a parte mais difícil. E vamos falar também, eu te interrompi, desculpa, vamos falar também do mito da Lei Rouanet, porque isso precisa ser dito, né? Mas, enfim. Tem o outro artista também, não é só quem canta, quem toca música. Tem os dançarinos, bailarinos. Ou seja, todos que trabalham no entretenimento são pessoas que estão sempre sonhando que alguma coisa vai acontecer no futuro e nunca tendo condições de guardar. E aí eu volto a fazer uma comparação, Érica, que eu acho muito importante, que é o seguinte: as pessoas costumam ver vulnerabilidade normalmente nas vestes e nos estigmas que existem na nossa sociedade. Então, normalmente a gente vê vulnerabilidade em trabalhadores da construção civil. Olha, é muito mais fácil um eletricista, um pedreiro ter uma casa própria do que um artista. Exatamente porque o pedreiro, se ele não tem problemas com consumo de álcool ou outra forma de jogar o dinheiro fora, ele coloca o dinheiro na construção dele, ele vai ter uma casa própria. Da mesma forma, um eletricista, até um servente de pedreiro. Em contrapartida, o artista está sempre sonhando que as coisas vão dar certo no futuro, e por isso ele está sempre colocando o dinheiro dele no equipamento, está colocando o dinheiro dele em cursos, em viagens para fazer testes. E aí entra a coisa mais covarde que aconteceu nos últimos anos com todos os artistas brasileiros. Eu acho que isso foi, olha, isso foi um fascismo contra a classe artística, que foi o mito da Lei Rouanet. A partir do momento em que a campanha, que começou nas mãos da agência do Aécio Neves e no final das contas acabou elegendo o Bolsonaro, quando essa campanha começou a criar o mito da Lei Rouanet, a ideia que se teve na sociedade brasileira é que a partir do momento que o cara entrou numa loja e comprou o violão, ele já está ganhando dinheiro da Lei Rouanet e não vai precisar trabalhar nunca mais. Isso é uma estratégia política sob o aspecto técnico e estratégico, inteligente, deu muito certo, mas covarde, porque fez o artista ficar na sociedade brasileira como sendo uma espécie de parasita que não trabalha, e a Lei Rouanet é uma lei que beneficia grandes produtores. Ela pode beneficiar artistas indiretamente, mas hoje não tem quase artista nenhum comendo por causa da Lei Rouanet. Muito pelo contrário. Muitos artistas que hoje não estão trabalhando estão comendo porque sindicatos como o SATED estão indo na casa dos artistas mais ricos buscando cesta básica para os artistas mais pobres. É isso que está acontecendo. Ou seja, a classe está se apoiando. Mas é preciso uma responsabilidade do empresariado que tem estoque de dinheiro. A gente sabe que pessoas que conseguem promover eventos e ganham muito dinheiro exatamente por causa dos artistas, esses sim têm reserva. E é hora deles pensarem, pô, o cara tocou comigo 10 anos. Agora, durante a pandemia, eu vou deixar ele passar fome? Sabe? Porque o mito da Lei Rouanet faz com que a sociedade não cobre isso dos empresários. É como eu descer aqui agora, virar pro dono do barzinho mais próximo e falar, fulano tocava no seu bar, que agora só está fazendo entregas, né, na cidade de Ponte Nova, os shows não podem acontecer. Fulano tocava no seu bar, ele não está tocando, você já perguntou para ele sobre de onde ele está tirando o sustento? Eu acho que a própria sociedade tem que cobrar isso, mas para a sociedade cobrar isso, ela tem que saber que essa história da Lei Rouanet é um mito, ela tem que entender que o artista é obrigado a vestir bem, ele não se veste bem porque ele é rico, é bem diferente, e que o artista, na maioria das vezes, ele não tem nem casa própria. Na grande maioria das vezes, ele paga aluguel, porque ele está sempre pagando um curso, está sempre comprando um equipamento, está sempre comprando um figurino novo. É muito difícil a vida do artista. Não junta dinheiro, né? O músico, ele nunca consegue juntar dinheiro, porque tá sempre investindo em equipamento, até onde eu entendi aqui, entendeu? Em estúdio, né? Em tudo, como eu estou falando aqui, tudo é muito caro. Uma forma, assim, que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu vou falar da Lei Aldir Blanc daqui a pouco,
e até pegar a sua opinião também, mas a gente está vendo assim, algumas redes de solidariedade, né? A gente tem alguns sindicatos dos músicos, aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, conversei hoje com o Zé Luiz Maia, um companheiro nosso, né, amigo, que trabalha no Sindicato dos Músicos, então eles estão fazendo assim, uma rede muito grande de solidariedade, de repente o Gabriel que está aqui me ajudando, coloca nos comentários, né, se alguém quiser ajudar, eu sei que você também falou sobre o sindicato aí de Minas, a gente tem pelo Brasil inteiro redes de solidariedade para ajudar os músicos, os artistas, essa aí que está sendo colocada aí é sobre o Sindicato do Rio de Janeiro. Mas a gente não está falando, eu estou falando do Rio de Janeiro porque o Zé Luiz é meu amigo, que trabalha ali, e eu tenho acompanhado o trabalho dele, dessa rede de solidariedade. Cada um coloca um pouco para garantir cesta básica aos músicos. E agora a gente teve, foi sancionada, acho que essa semana, 2 dias atrás, a lei Aldir Blanc. Então, uma coisa que muita gente não sabe, né? O setor cultural ele emprega cerca de 5 milhões de pessoas, representando quase 6% da mão de obra do país. Tem muita gente que acha também que artista, né, que a gente consegue viver sem os artistas, que isso não ia fazer diferença na vida do brasileiro. Mas veja bem, representa quase 6% da mão de obra do país. Em 2010, os dados do Ministério da Cultura indicavam que os setores criativos representavam cerca de quase 3% do PIB, o equivalente a 104 bilhões de reais naquele ano, superando, olha só, a arte, né, ela supera a participação da indústria extrativa, né, e a produção da distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. Então, o crescimento, aí está falando aqui sobre o crescimento e tudo mais, e então, é um setor que é muito importante, que ajuda muito a movimentar a economia do país. Eu não vou falar da parte, nem a parte humana da coisa, estou falando, vamos para a parte econômica mesmo, que como mobiliza, como é importante economicamente no país ter artistas trabalhando. Muito bem, e agora a gente teve a Lei Aldir Blanc, que, de certa forma, ela vai ajudar o que está falando aqui, o setor cultural emprega cerca de 5 milhões. Pode ajudar uma galera desses 5 milhões. Né? Ela pode ser usada de 3 formas. Tem um auxílio emergencial de R$600 mensais, e só pode receber quem não recebe o outro auxílio. Você tem subsídio mensal, voltado para a manutenção de espaços artísticos, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, e financiamento de editais, que também é algo muito importante, você colocar edital para ajudar essa galera da classe artística, né? Quando eu falo arte também, estou falando a gente está falando aqui de um grupo muito, muito grande, muito diverso, muito, muito eclético. Como a gente já falou assim, a galera do circo são os atores, são dançarinos, são músicos, enfim. Mas a gente sabe que dentro desse governo tudo é muito complicado. A lei foi sancionada por Bolsonaro. Aí vai ser distribuído esse dinheiro, de certa forma. Não serão todos contemplados. E mesmo assim, me parece, eu não sei se você estudou sobre isso, ou Estopa, se eu estou me metendo numa área que você também não leu, eu não li muito bem, até te cutucar aqui, te provocar, para ver se você acredita que lugares, né, que a gente tem aqui no Rio, eu tenho Whitson e Crivella, como é que esse dinheiro que vem, né, pela lei Aldir Blanc, isso, eu acho que para os artistas, sim, ficarem felizes, mas, de certa forma, preocupados também. Eu não sei se você concorda comigo, né, que nesse país a gente não pode comemorar nada, assim, comemorar muito, assim, nada, porque a gente não sabe o que pode acontecer, que, pelo visto, quem vai distribuir isso vai ser o Estado e o município. Aí, quando eu pego o Estado, o Whitson, aqui no Rio, com Crivella, aí a minha felicidade já vai para o ralo. Como é que você vê isso? Primeiro, a gente tem que, obviamente, parabenizar a Jandira pelo esforço, né, dessa lei. Lembrando que o Bolsonaro, ele não fez absolutamente nada. O Bolsonaro, ele tentou trabalhar de todas as formas para acabar com a classe artística. Ele sancionou porque é a obrigação dele sancionar, e se ele não sancionasse, se ele vetasse, o Congresso ia derrubar o veto. Porque essa distribuição de dinheiro durante a pandemia, ela atende à continuidade da economia. É importante dizer isso. O Congresso Nacional, ele não está fazendo esses projetos de
o Congresso não está deixando esse dinheiro ser distribuído porque ele é bonzinho, esse dinheiro não está sendo distribuído para os mais pobres, é para os donos de supermercados. É importante a gente falar isso para que as pessoas não se iludam e pensem, olha, o Bolsonaro, né? Não, o Bolsonaro não está distribuindo dinheiro dele, o dinheiro é público, isso é um esforço, os artistas foram lembrados por causa de um esforço da Jandira, e isso eu nem diria paliativo. E Benedita, que... Sim. Ela foi relatora, mas, perdão, continua. Mas eu diria que isso nem é um paliativo, isso é o início de um trabalho de sustentação de uma classe que não tem, digamos que, estrutura financeira de reservas. É muito importante pensar numa classe que não tem estrutura financeira de reservas e uma classe que tem altas dívidas. Eu volto a fazer a comparação porque a percepção social que se tem é que o pedreiro, o servente pedreiro, o eletricista, o trabalhador da construção civil que anda com uma roupa de trabalho pesado é o mais vulnerável, e o artista, porque está sempre bem vestido, usando equipamentos caros, ele está super bem, e é exatamente o contrário. Olha, o trabalhador da construção civil, as pessoas que são normalmente vistas como mais vulneráveis, elas têm menos despesas. Então, hoje, um artista, além de comprar a cesta básica para sobreviver, ele tem várias despesas que ele foi, ao longo do tempo, assumindo para manter a sua carreira de artista. Então, é uma condição completamente diferente. Então, eu acho que essa lei, ela é uma... Digamos que essa lei ela é uma coisa obrigatória. Ela tinha que sair. Mas o que eu clamo nesse momento é a responsabilidade do público geral com os artistas. A responsabilidade do público geral é aquele cara que frequentava a casa de show, né? O que ele pode fazer pelo artista nesse momento? Né? Eu acho que localidades precisam trabalhar essa questão dos artistas. Localidades em qual sentido? Olha, a cidade de Ponte Nova tem que trabalhar uma forma de ajudar os artistas de Ponte Nova. Não é esperar que o dinheiro saia do governo federal, chegue no município e o município distribua. Não, é eu ir naquele comércio que antes promovia shows e perguntar o que a gente pode fazer pelos músicos que tocavam aqui antes? Será que dá para a gente fazer uma caixinha? Será que dá para a gente, de uma forma ou de outra, promover a live deles para que as pessoas possam fazer doações? Será que você pode colocar na sua entrega, né, no seu pacotinho, né, o canal do YouTube desse cara para, de repente, ele receber visitas? Nós precisamos trabalhar localmente, porque nós temos essa cultura de esperar que venha uma solução gigantesca lá do topo, e esse é o grande problema. Uma solução gigantesca do topo demora muito, e agora é uma corrida contra o tempo, porque são pessoas extremamente vulneráveis. E quando eu falo dos artistas, obviamente eu estou falando de todas as pessoas que são vulneráveis. A gente tem que pensar, olha, essas pessoas estavam nos servindo há 2 meses atrás, e nos serviram por 10 anos. O que elas estão comendo agora? Isso que a gente tem que pensar nesse momento. E o que a gente pode fazer localmente por essas pessoas? Eu não tenho dinheiro, mas eu vou agitar uma campanha. Eu vou para as redes sociais, por causa da questão do isolamento social. Eu vou falar, olha, pessoal, sabe aquele músico que tocava, aquele grupo de teatro que apresentava na escola do seu filho? Vamos cada um dar R$1, que no final das contas vai salvar a cesta básica de todos eles para esse mês. É aquela coisa de que, olha, tem gente que tem reserva financeira, vamos cair na real. Tem gente que tem reserva financeira, tem gente que tem dívidas. E nós temos classes vulneráveis que, em média, só possuem dívidas. Nós precisamos alertar a população que essas classes são vulneráveis, porque elas não são percebidas como vulneráveis. Elica, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente aparece numa live, a gente já é percebido como rico. Eu recebia mensagens de pessoas me ameaçando, falando, os milhões que você recebeu do PT, você vai ter que devolver. Perdão. Olha, milhão para mim, você que é física, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Milhão para mim é medida astronômica. Milhão para mim é inconcebível na minha realidade, é medida astronômica. Agora, os milhões que você recebeu do PT, você vai ter que devolver. Então, a percepção social que você tem, ela é bem diferente do que é a realidade das pessoas. É isso que cada um tem que pensar nesse momento, e isso tem que ser de baixo para cima. Não adianta esperar que aconteça rapidamente lá do governo federal para os municípios, não, porque as pessoas vão passar dificuldades.
A gente conversou aqui sobre essa questão financeira, de essa rede de solidariedade. Eu acho, de fato, que essa palavrinha, solidariedade, é a palavrinha que a gente vai carregar, né? A gente vai garantir a nossa sobrevivência nessa pandemia se formos, e somente se formos solidários. Se isso não acontecer, né, a gente não vai conseguir sobreviver a isso. Quando eu falo sobreviver, não é só ficar vivo, não. É ficar feliz também, né? Não, acho que não vai existir felicidade se você está vendo um amigo passando fome, né? Do meu lado aqui é o que a gente vê, pessoas desesperadas mesmo, porque acabou a fonte de renda. Então, como assim eu vou conseguir ser feliz, ou pensar em acumular dinheiro, ou fazer uma viagem, como eu tinha meus sonhos, fazer alguma viagem, conhecer algum país, conhecer a Itália, né? Eu fiz um curso italiano, nunca gastei meu italiano, até esqueci italiano e não fui para a Itália. Então, eu tinha um sonho de ir com a minha família, que eu gostaria muito de ir com meus filhos para viver essa experiência lá, né? Agora, para mim, isso não faz sentido nenhum, né? Eu juntar dinheiro para viajar para lugar nenhum, tendo tantas pessoas que me tangenciam, passando por necessidade, né? Precisando mesmo de pagar boleto, pagar aluguel, pagar comida. Então, isso é uma coisa que dói, e quem puder ajudar, por favor, ajudem, né? Porque os músicos estão aí, estão abrindo vaquinha, estão fazendo lives e tudo mais, e pedindo um socorro. Aí foi como o Estopa falou, né? Se a pessoa te fez feliz durante tanto tempo e hoje você tem, por que agora você não vai ajudar? Sem contar também que agora vamos para um outro nível, Estopa. A gente está falando sobre a parte econômica da coisa, ok? Que é uma parte assim, é como a Aniele comentou aí, que agora é uma outra luta da gente. A gente a gente lutou para que tivesse a lei, Bolsonaro sancionou, agora a nossa luta agora é garantir os pagamentos dos auxílios. Então a gente fica nessa nossa vida de fazer pressão o tempo todo para que essa galera cumpra com as obrigações, né? Mas tirando isso, ainda que essas pessoas todas, essas artistas deste Brasil, tivessem essa renda básica emergencial, tivessem pelo menos o dinheiro do aluguel, né? Essa ajuda financeira, sabe, esse auxílio emergencial, ainda assim existe um fator, e as artistas que estão aqui me assistindo vão falar. Eu só estou falando isso assim para compartilhar a dor, que é você estar num país que, para além de não ter um ministro da Educação, de não ter um ministro da Saúde, de não ter um ministro da Justiça, de não ter mais Ministério da Cultura, né? Você está num país onde não tem mais teatro nem cinemas abertos. Isso dói muito, né? Onde a gente não possa se encontrar, onde não tenha roda de samba, ou eu falo roda de samba porque aqui no Rio, né? Mas tem outros lugares, tem outros tipos que promovem outros tipos de encontro, aglomerações, né? Festas juninas e tudo mais, onde a gente sabe que os artistas sempre estavam ali também. E assim, é claro que artista não vive de aplauso, que artista precisa de dinheiro, mas o aplauso é bom, né? A aglomeração é boa, o cara se apresentar é uma coisa muito boa. Eu participei de uma live tem pouco tempo com o Luiz Lobianco, que eu frequentava. Eu também sou meio antissocial como você, sabe, Estopa? Eu não sou muito de sair, não, por incrível que pareça. Mas eu gostava de frequentar alguns cantinhos aqui no Rio, eu gostava de frequentar. E tem uma boate aqui no Rio, uma boate LGBT, chamada Buraco da Lacraia, onde o Luiz Lobianco, com Ebre Inácio e outros artistas, apresentavam um show que eu chorava de rir. E tinha ainda Simone Maser cantando no início do show. Era uma boate assim, nossa, maravilhosa, um lugar onde eu encontrava vários amigos, um lugar só amor, sabe? Trocava muitos abraços e morria de rir, me emocionava, chorei várias vezes ali, conheci muita gente legal, muitos artistas ali. Pois bem, aí o Lobianco agora, junto com a galera do Buraco da Lacraia, anda fazendo live direto. Sexta-feira sempre eles estão fazendo live. E assim, ele me convidou para trocar uma conversa com ele, e eu vi os olhos dele, né, na live. E eu senti que ele estava muito triste. E perguntando para mim, Élica, o que você acha, assim, meio desesperado, o que você acha
né? Isso vai acabar, vai voltar, vai ter teatro de novo, né? Eu também estou praticamente casada aqui com o Pipo, que também é um artista, né? Sempre teve grandes públicos, e também está aqui, né? No desespero, deprimido, né? Porque sentindo falta mesmo de público, de tá nesse contato, né? E assim, para além de não ter dinheiro, fica essa angústia de quando serão abertos os teatros, né, os cinemas, e que isso se dá junto com a abertura das escolas também. E a gente está nesse. E aí tudo irrita. Aí eu estou agora trocando um pouco de irritabilidade, trocando um pouquinho do meu rancor, do ranço, do ódio com vocês, Topa, já que você está aqui. Né? Irrita, porque a gente está num país onde você não vê absolutamente nada sendo feito para que isso um dia volte a acontecer. Muito pelo contrário, você vê tudo uma bagunça. Se a gente está sem ministro da Saúde, se a gente está sem ministro da Educação, né? Como assim? Era para a gente estar pensando em logísticas de como a gente poderia voltar minimamente, né, a tornar esse país um lugar, né, um lugar que se dê, que a gente consiga viver, sorrir um pouquinho, ter um pouquinho de esperança, fazer algo. Mas não tem nada, muito pelo contrário. Esse governo parece que o fato da gente ter um líder de uma nação que fica andando sem máscara, né, e desdenhando o tempo todo dos mortos e tudo, e aí a gente acaba aqui no Rio de Janeiro, né, o comércio está sendo reaberto, a gente vê que isso tudo é um movimento político nojento, criminoso. Cara, isso dá uma agonia. E aí, né, eu, como professora, que eu fico, cada vez que eu vejo a reabertura do comércio, eu sei que vai demorar mais ainda para as aulas voltarem. E, em contrapartida, para que teatros e cinemas sejam reabertos. E aí eu fico aqui, né, angustiada. Você vê alguma luz no fim do túnel aí onde você está? Ou sou eu que estou muito pessimista? Olha, Érica, o que eu consigo ver é um desdobramento, né? São duas possibilidades de desdobramentos que me amedrontam. O Brasil ele está passando por um processo de colonização, e enquanto o brasileiro negar esse processo de colonização, enquanto o brasileiro negar isso, vai ficando cada vez mais difícil para reverter, né? Só para ter uma ideia do que a gente está passando, a ciência que se chama antropologia, ela foi criada para fins imperialistas. Os donos, né, do mundo, né, os ingleses, os governantes, chegaram à conclusão que no lugar de mandar soldados para conquistarem os povos, era melhor estudar a cultura dos povos para entrar na cabeça dos povos e conquistá-los de uma forma mais simples. Nada mudou desde aquela época para cá. Nós estamos sendo colonizados culturalmente. Uma parte da sociedade extremista achando que a arte não é necessária, outra parte da sociedade extremista achando que a arte é só aquilo que vai, de uma forma ou de outra, fazer referência a igrejas, que eu nem vou dizer a Bíblia, porque a maioria das igrejas no Brasil já nem seguem a Bíblia. Esse é o grande problema, né? O problema nosso está na falta da percepção de que algo precisa ser feito e com muita urgência para reverter uma coisa que é planejada. Isso não está acontecendo por acaso. E o mais importante é que o brasileiro entenda, e é o que eu falo há 5 anos, tudo que está acontecendo no Brasil faz parte de uma receita de bolo de colonização que já foi aplicada no Oriente Médio, já foi aplicada na Turquia, já foi aplicada em vários lugares, que é ir aos poucos transformando aquele povo num povo fundamentalista para servir de máquina de produção. E a máquina de produção inverte completamente uma frase interessantíssima da arte brasileira, que é: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Não. Agora, a nova cultura é reverter isso, né? Os Titãs brigaram a respeito disso no passado e parece que eles precisam voltar para brigar a respeito disso de novo. Eles estão coisificando o ser humano. Nós estamos, aos poucos, criando uma cultura de dignificar apenas o trabalho e esquecer o resto. Nas ciências sociais, a gente chama isso de sociedade industrial, Érica. É aquela sociedade na qual as pessoas não eram conhecidas nem pelo nome e nem pelo que gostavam de fazer. Elas eram conhecidas pela profissão. Fulano de tal engenheiro, fulano de tal médico. As pessoas não tinham uma identidade fora das profissões.
Isso começou a ser, já foi superado no mundo civilizado, começou a ser superado no Brasil, em que as pessoas começavam a ser conhecidas por aquilo que elas gostavam de fazer, e não necessariamente por aquilo que elas faziam para ganhar dinheiro. A gente começa a reverter essa situação. O que eu tenho para dizer é que para o empresariado brasileiro isso é uma merda, porque isso atende só aos interesses do colonizador. Para os Estados Unidos isso é fantástico, porque vai colocar um povo estúpido, completamente imbecil, saindo, produzindo soja, enviando para os Estados Unidos, voltando para casa e indo dormir, né? Produz soja, vai para o culto, vai para casa dormir, produz soja, vai para o culto, vai para casa dormir. Se qualquer coisa fora disso é vagabundo. Então, pro colonizador é interessante. Agora, o comerciante brasileiro, o empresário brasileiro, a pessoa brasileira que está embarcando numa coisa dessa, ela está embarcando por estupidez, por falta de inteligência, por falta de entender que o que eles estão querendo fazer com o Brasil é nos transformar num Irã, nos transformar no Iraque ou em qualquer outro país fundamentalista onde você só pode orar, rezar e trabalhar. Qualquer coisa fora disso é vagabundagem e tem que ser punido. Esse é o grande problema. Será que a gente vai conseguir reverter isso? Depende da gente conseguir explicar para o povo o que está acontecendo, né, que é a parte mais difícil. Essa parte é uma parte assim complicadíssima, né, para que a gente consiga dar um recado, entender. E no caso aqui que a gente está falando, valorizar a arte, né? A arte é exatamente algo que sensibiliza muito, né? Nos sensibiliza, não sem motivo. Esse governo estava querendo acabar com sociologia, como foi falado aqui também no comentário, sociologia, filosofia e arte, né? Porque a arte é outra forma que você tem de se comunicar. Então tem muita coisa que a gente não consegue falar e a gente fala pela arte. É uma peça de teatro, é uma música, é um livro, é uma dança, são outros tipos de expressão. É o que nos torna humanos, né? Quando você, para você estudar, para ser um grande artista, ou até um pequeno artista, não precisa ser tão grande assim, né? Você tem que levar os neurônios para passear um pouquinho, né? Você sair exatamente desse modus máquina que você colocou aí, Estopa, de ficar indo e voltando a trabalhar, ganhar dinheiro, fazer, e levar os neurônios para passear um pouquinho para o parque de diversão. Aí você consegue fazer arte, se comunicar e viver o mundo de uma forma diferente. E é muito, muito triste, né? A gente está num país onde a arte está tão desvalorizada e a gente está vendo artistas, né, que são pessoas importantíssimas, como eu falei, não só pelo lado humano, como lado financeiro, também pelo lado que movimenta a nossa economia, estarem assim, né, passando por esse momento. Então, esse encontro aqui meu com Estopa, para quem está chegando, para quem já está aqui há um tempo, é exatamente para isso, para fortalecer esse olhar, essa rede de solidariedade com os artistas do nosso país, do nosso Brasil, né? Lembrando que artista, como o Estopa está falando aqui várias vezes, não é Ivete Sangalo, não é só Lulu Santos, entendeu? Tem uma galera aí que está precisando de ajuda, que não tem essa fama toda, e às vezes tem uns até que são famosos, né? No caso da Ângela Rorô, ela estava outro dia pedindo, né? A gente também tem essa coisa de achar que pelo fato do cara ser famoso, ele tem muito dinheiro, e não é isso que acontece, né? A Ângela Rorô, ela tem uma equipe, né, de músicos, e estava outro dia fazendo um apelo, pedindo para cada um colocar, tipo, R$10 na conta dela, porque ela estava precisando pagar a conta e não tinha dinheiro para pagar a conta, né? Da onde que ela tirava o dinheiro? Exatamente dos shows. Aí para o show, da onde que tira? Não tem mais onde tirar. E tem, como a gente está falando, para fazer um show, não é só a Ângela Rorô que está ali, né? Tem toda uma produção, uma galera que trabalha com produção, que faz parte também, é do grupo artístico que está associada à arte. A gente está caminhando aqui para o final. Eu queria só assim, saber de você, porque assim, para a gente terminar, né, coisas estão acontecendo nesse país, a gente está vendo a família Bolsonaro se encalacrar. Eu durmo todo dia na esperança de ver essa família toda presa, né? E assim, ainda que eu saiba, que eu viva nesse país, que eu saiba que tem muito político aí, muito corrupto, que não está preso, eu tenho para mim
que Bolsonaro, ou algum filho dele, ou se não toda a família, vai ser presa. Porque me parece que Bolsonaro, ele não me parece uma pessoa burra, mas ele parece que fez como é que fala? Uma parceria com quem ele não deveria ter feito, que não foi com as instituições, e foram com, a meu ver, com alguns milicianos, que não vão garantir que ele fique solto. Eu queria saber se você compartilha dessa opinião e se você tem esperança também, assim como eu, da gente, daqui a pouquinho, a gente vai estar no mundo onde os teatros serão reabertos, né? Eu ia falar mais cedo, mais tarde, mas é mais tarde, vai demorar um pouco, onde teatros, escolas, cinemas serão reabertos e a gente vai ter, enfim, essa família criminosa presa. Você concorda ou eu estou delirando ou é apenas um sonho de fato meu? O que você acha disso, Stopa? Então, Élica, eu sempre faço as análises, né, sempre utilizando alguma coisa que eu tenha estudado, até para eu ter condições de fundamentar. Então, vamos voltar você estudou italiano, você deve gostar de Machiavelli, né, que é o nome italiano para Maquiavel, muito conhecido no Brasil. Para as pessoas que acham que Maquiavel ensinava maldade, na verdade, ele escrevia de uma forma sátira para que o povo percebesse a maldade. Então, ou seja, Maquiavel era do bem, ele não era do mal. Ele explicava, olha, o que eles fazem para explorar o povo? E enganava os governantes, querendo dizer que olha o que vocês têm que fazer para poder dominar o povo. Mas, enfim, tirando essa parte, essa leitura pouco conhecida do Maquiavel, Maquiavel ele fala uma coisa que é muito importante. Um príncipe, quando ele conquista um principado, né, aquela área da Itália, né, a área que hoje é a Itália, era dividida em principados. Ao conquistar um principado, o primeiro ato do conquistador tinha que ser exterminar toda a família do governo anterior. Porque quando a tirania começasse, as pessoas iam começar a clamar pelos antigos líderes. Uma coisa muito básica que a gente viu a aplicação do Maquiavel em absolutamente tudo. A prisão do Lula é uma aplicação dessa técnica do Maquiavel. Olha, nós vamos vender tudo que tem no Brasil, mas primeiro a gente tem que prender o Lula, porque senão vão clamar pelo Lula. Isso é óbvio. A gente tem que desmoralizar e destruir o PT antes de começar a privatizar, porque senão vão gritar pelo PT para que o PT socorra. Por que o Bolsonaro vai ser preso? Primeiro, porque o Bolsonaro, por mais que ele seja uma pessoa totalmente reprovável como governante, ele é uma pessoa aprovada por alguns como uma liderança de uma esperança fascista. Por mais que possa parecer uma coisa absurda imaginar que existem pessoas com sentimento fascista, elas existem. E o Bolsonaro é essa esperança. Bolsonaro solto significa possibilidade de muita confusão. Então, uma coisa básica, por questões de estabilidade do próximo governo, que não, ao meu ver, não vai ser um governo democrático, a gente vai continuar com golpes, para a estabilidade do próximo governo, para a estabilidade, já vou até falar, do PSDB no governo, é necessário que a família Bolsonaro perca totalmente o contato com seus seguidores. Para a estabilidade do STF, né, assim, a família Bolsonaro pode produzir quantas Saras Winters ameaçando ministros do STF. Então, eles vão ser todos presos. Quando é o detalhe? Todas as atrocidades, existem dois tipos de atrocidade. Atrocidade perceptível, como, por exemplo, o genocídio que ele está causando na questão do coronavírus. E atrocidades não tão perceptíveis, como, por exemplo, a venda do pré-sal, agora a venda do Correio. Isso divide opiniões. Pouquíssimas pessoas, no final das contas, vão concordar com as mortes por causa da ineficácia do governo brasileiro no caso da pandemia, mas a gente vai ter uma divisão de opinião em relação às privatizações. Todas as atrocidades perceptíveis precisam ser feitas antes, porque quem vai ser o louco de assumir no lugar do Bolsonaro e ser o genocida? Então, por que o Bolsonaro continua no poder? Porque ele tem um certo apoio, é preciso falar isso, porque atrocidades precisam ser cometidas em nome da economia, ou seja, é preciso matar pessoas com coronavírus para que pessoas brasileiras fiquem mais ricas. Isso segura o Bolsonaro no poder. Por que o Bolsonaro vai ser preso? Primeiro motivo, no Brasil existe um partido com o direito de roubar, é o PSDB. Por que ele tem direito de roubar? Porque é um partido inteligente no roubo. Ele não rouba sozinho, ele rouba junto com as polícias, Ministério Público e Poder Judiciário.
Bolsonaro não fez alianças com polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. Ele roubou para a turma dele e não distribuiu. Ele só cativou, só passou a mão na cabeça. E o carinho, ele é esquecido. Esse é o detalhe. O carinho, ele não pode ser cobrado. Um Aécio Neves, se for preso, ele pode delatar gente do Judiciário, gente do Ministério Público e gente da política. Um Temer, se ficar preso, ele pode levar um monte de gente para a cadeia. Já o Bolsonaro, quem que ele colocou de rabo preso? Ele tem algum juiz para chantagear? Ele tem algum ministro para chantagear? Não. A única coisa que ele fez foi passar a mão na cabeça, falar mal do comunismo. Então, ele começa não sendo de família nobre, né? Por que um Temer nunca vai ser preso? Né? Talvez passeie pela cadeia. Por que um Aécio nunca vai ser preso? Talvez passeie pela cadeia, como o Maluf passeou pela cadeia. Porque são pessoas de dinastias poderosíssimas que possuem, né, informações de pessoas poderosas do Brasil. Ou, se elas forem presas, elas vão ter que morrer na cadeia, vão ter que matar. Por que o Bolsonaro pode ser preso? Porque ele não tem poder de arrastar ninguém. O Bolsonaro é frágil nesse sentido. A única coisa que segura o Bolsonaro no poder é porque ele é muito conveniente. É muito melhor para o STF ter um presidente para controlar do que colocar um presidente eleito democraticamente para fazer alguma coisa da cabeça dele. Vamos mudar a história. Se o Haddad tivesse sido eleito, o que o STF poderia fazer contra o Haddad? Para chantagear o Haddad? Vamos pensar uma coisa básica aqui, Élica. Vamos pensar que o ministro fulano de tal tem uma fazenda que precisa de uma estrada de 200 quilômetros. Ele pega e fala para o assessor, liga para o presidente e manda fazer uma estrada para minha fazenda. Nós estamos falando de uma obra de bilhões, que ele nunca faria com o dinheiro dele, mas ele pode chantagear o presidente para fazer. Então tem várias formas dessas pessoas se beneficiarem com o Bolsonaro na presidência. Tirar o Bolsonaro não é negócio, a menos que exista a certeza que eles colocariam outra pessoa tão estúpida e facilmente domesticável. Bolsonaro no poder é um idiota no poder, um idiota facilmente manipulável, e tudo que as elites querem é um idiota facilmente manipulável. Mas na hora que ele sair de lá e não for mais útil, vai tudo preso. Com certeza. E é isso aí. Eu ouvir coisas que me agradaram, né? Essa é uma esperança que eu acho que poxa, ia ser um dia muito bacana, né? O dia que a gente visse Bolsonaro sendo preso. Nossa Senhora, ia ser... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estopa, meu querido, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu sei quanto que as lives cansam. Daqui a pouco vou participar 8 horas de uma outra live agora lá naquela outra rede, no Instagram. Eu sei quanto cansa, mas eu sei também o quanto que é necessário, sabe? A gente conversar, a gente bater papo. Você vê quantas pessoas bacanas aqui, mandando muitas mensagens de carinho para você também. Então isso é importante, para a galera ver que a gente está aqui, a gente está em pé, a gente está animado para debater, para tentar entender, né? Para ajudar, nesse caso, lembrando que esse encontro de hoje, meu com Estopa, foi no sentido porque a causa que tem sensibilizado ele é a parte dos artistas e a mim também. Até por conta da minha família, eu sou mãe de 3 artistas, esposa e amiga de vários artistas, eu sei o quanto que essa categoria está sofrendo muito. Então, é um momento da gente ser solidária, é um momento da gente ajudar, dar as mãos, não só dar dinheiro, se você puder, mas dar muito carinho também, né? Porque é uma galera que está sofrendo muito sem ter o contato com o ser humano, né? Que o artista precisa desse aplauso, desse sorriso, e não é fácil fazer live, não, sabe? Não é nem um pouco fácil, eu estou falando aqui olhando para uma câmera, né? Olha que coisa complicada. Então, os artistas que estão acostumados a fazer uma live, um show, olhando para várias pessoas, o rosto das pessoas recebendo aplauso, ficar fazendo live olhando para uma câmera aqui numa sala, né, sozinho, um silêncio, isso é uma coisa perturbadora, sabe? Então, os artistas precisam, claro, desse apoio financeiro para quem puder, mas muito carinho, muito abraço, muito, muito amor também. E, Estopa, obrigada por essa sua luta. Volto a fazer volto aqui a discordar de você no início, falando que você já falou muito, então agora não é necessário falar. Continue falando. Para quem está aqui, para quem nos acompanhou, sigam o Estopa, tá no YouTube. Como é que você está no YouTube? É Leonardo Estopa, né?
É Leonardo Estopa no YouTube, no Facebook, tá? É fácil. No Facebook tá Estopa Leonardo, mas procurar por Leonardo Estopa me acha lá. Qual é a rede que você é mais ativo? Normalmente, quando eu coloco alguma coisa no YouTube, eu coloco no Facebook também. Eu tô totalmente perdido, eu não tenho um padrão. Mas é sempre YouTube e Facebook. As outras redes são mais pessoais, igual Instagram, eu coloco muitas fotos de família. Não faço, nem sei fazer live no Instagram ainda. Twitter, muito de vez em quando eu vou lá e comento alguma coisa. Esses dias eu tenho estudado muito, né? Inclusive música. Conseguiu? Tá conseguindo? Que bom. Eu estou estudando música, eu faço, inclusive eu queria até divulgar aqui, porque a gente está falando tanto de artistas, eu queria divulgar uma coisa fantástica que é o curso de música da Unis. É um curso, Unis de Varginha, tá, pessoal? Se alguém tiver interesse de fazer. Lá tem licenciatura e bacharelado em música. É um curso fantástico que me trouxe de volta esse sonho de ser músico. E eu estou realmente dedicando agora, durante a quarentena, toda hora que eu tenho um tempinho, eu vou lá, pego o instrumento, vou estudar, estudo teoria, estudo e continuo estudando. Os professores sempre dando assistência via Skype. Fantástico o curso. Então, quem teve esse sonho de estudar música e nunca teve a oportunidade de frequentar, tem a distância na Unis de Varginha. Unis EAD. Olha aí, que dica boa. E aprender é uma forma tão boa de ocupar a cabeça, né, de não enlouquecer nesses tempos. Ler, ver um filme, ver qualquer coisa, mas aprender, sobretudo aprender, eu acho que é a maior terapia que existe. Não importa o quê. Pode ser cozinhar, pode ser dança, pode ser qualquer coisa. Né? Eu estou aqui aprendendo Libras agora e tenho ocupado também minha cabeça com isso. Aprender qualquer coisa, não importa, é bom. E estamos aí. Né? Então, cabeça vazia, agora... tem um ditado interessante, muito atual. Cabeça vazia é oficina da direita. Então, ocupe sua cabeça. Adorei! Adorei. Querido, muito obrigada. Gente, vocês ficaram com a gente aqui até agora. Muito obrigada. A partir da semana que vem, toda terça e quinta, eu vou estar aqui no Facebook com as lives às 6 horas da tarde. Quem me segue vai ficar sabendo que eu vou anunciar em tudo quanto é lugar. Estopa, a gente se vê por aí. A galera que não conhece Estopa, que está conhecendo agora, passa a seguir. Quem não seguia, sigam. E seguimos juntos. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, beijo, meu querido.